Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. E eu acho que a abertura revelou tudo. Só faltou a bandeira do Grêmio ali, né, o Lênin Streck? Sim, mas a camiseta não faltou, está aí contigo. Mas eu trouxe, né? Claro, está aqui. Parabéns aí pela vitória do Tricolor Gaúcho. Obrigado. Campeão da América. Tricolor. Exatamente. Campeão da América. Sou louco do Sul. Isso, sou louco por ti, América. Oh, exatamente. Também maravilha. Exatamente. E essa preta, o que é? Essa preta é o seguinte, é uma homenagem do blog que eu participo, que é o blog do Corneta, do RV, que é do Ricardo Wort, que fundou, e que é IVE, que é Imprensa Vermelha Isenta. Isso é todos os colorados da imprensa desportiva que não saem do armário. Quer dizer, o sujeito que é colorado, agora, que é explícito, esse Lênio, não é o IVE. IVE é o disfarçado. Lênio, que saiu de gremista do armário ontem. Na vitória aparece isso, né? Agora, deixa eu só contar um detalhe, o que é a tal... Quer um exemplo de IVE? Hoje, um jornal importante aqui da capital, botou assim, um artigo. A grande chance de ouro do Grêmio. Aí ele começou a falar dizendo que o Real Madrid está mal. Quer dizer, o Grêmio foi campeão agora, vai disputar com o Real Madrid. Quer dizer, se for campeão, porque o Real Madrid está mal. Quer dizer, por que o jornalista não consegue segurar o seu coloradismo, né? Isso que é IVE, Imprensa Vermelha Isenta. Por isso que o blog criou isso aqui. O Corneta, então, de novo, mostrar isso aqui para todo o estado do Rio Grande do Sul. Olha aqui, ó, esse é um problema. Tu não te contentes em ser feliz com a vitória do Grêmio, tu cria um ódio, né, contra a imprensa. Não é. Mas por quê? Não, é mas só para quê no momento de felicidade? Por que tu aguçar ódios e tal? Isso, o coraçãozinho, desculpa então. Eu não tenho bandeira esportiva, sou um cara neutro, não tenho o mínimo problema. Vibrei muito com a vitória do Grêmio ontem. Aliás, bem acompanhado, o governador torceu muito pro Grêmio ontem, estávamos juntos lá. O Cairoli, que é colorado, estava junto ali, estava feliz da vida, o filho dele é gremista. Mas imagina aí, e o Rio Grande do Sul. Como colorado, para saudar a ti, como representante da torcida do Grêmio, pelo campeonato da Libertadores. Claro. Acho que foi justo. E foi, um time muito melhor do que o seu adversário e seguramente vai fazer um grande desempenho agora na parte final contra o Real Madrid, ou seja, lá contra quem for. Então, eu como gaúcho e brasileiro, ainda que colorado, não posso deixar cumprimentar. Doutor Albert, assim. Doutor Albert, eu já estou aqui com a bandeira do Brasil e de Israel, agradecendo, honrados com a presença do nosso embaixador de Israel no Brasil, que tem uma história fascinante de vida, que é o nosso Yossi Shelley. Prazer tê-lo aqui, embaixador. Muito prazer ser aqui hoje com vocês. Parabéns para o troféu de Grêmio. Esse um pouco não dormi muito porque o parque ao lado do hotel foi muito cheio. O senhor estava ali perto da Guete? O foguete, o barulho até 3h30 da noite. Olha só, essa noite quero dormir. Essa noite não, essa noite vai estar calmo. Acabou? Ok. Vai estar calmo, tranquilamente. Não tem nem decisão da segunda divisão, né? Já está definido o campeão. Pode acreditar, depois de 1995, essa a última vez que o Grêmio foi campeão. Acho que pode sofrer um dia por isso também. Pode, né? Pode. O senhor teve a sorte e o azar ao mesmo tempo, a sorte de vivenciar este momento em Porto Alegre e o azar de não dormir. Momento histórico. É verdade. E também é um momento histórico para mim, ser aqui a primeira vez na Porto Alegre. O senhor está com 6 meses de embaixada? 7 meses. 7 meses de embaixada. Se nós cortamos um pouco férias, isso como 4 meses, mas é bom também. E muito feliz de ser aqui, encontrou o governador, toda a liderança do Estado, e falar, minha missão, meu papel, falar sobre o negócio entre dois países, estados também, estado
de Rio Grande do Sul, e também meu amigo aqui, da comunidade judaica, o Albert. Que abre qualquer porta aqui no Rio Grande do Sul. Sim, Esse homem é forte. Qualificações de abrir todas as portas, e também foi ontem, foi uma data muito especial para nós, esse dia que o chanceler do Brasil, o brasileiro, o gaúcho Osvaldo Aranha, que bateu o martelo a criação do Estado de Israel. Esse foi ontem, um dia muito, muito importante para nós. E nós fazemos uma inauguração por ele, por o país do Brasil, para que nós estamos aqui. E, aliás, uma belíssima homenagem à família Aranha. E você, sim, você também foi lá. Estava lá, uma belíssima homenagem. Né? Eu achei a ideia de homenagear a família Aranha fantástica. A Zene Aranha, ontem esteve no programa aqui, né, que ela é sobrinha do Oswaldo Aranha. Ela esteve no programa muito agradecida, estava com a bandeira de Israel também, e muito agradecida, porque homenagear o Oswaldo Aranha, que foi, a gente estava comentando ontem, Oswaldo Aranha, o Getúlio Vargas, Flores da Cunha, Assis Brasil, foram nomes que a gente não encontra mais na vida brasileira. Desapareceram. Oswaldo Aranha poderia ter sido presidente da República. É verdade. Ele tinha uma amizade muito grande com o Getúlio, depois brigou, depois fez as pazes, mas ele só não foi presidente da República porque o Getúlio se tornou um ditador, criou o Estado Novo e não deu oportunidade para ninguém. Mas Getúlio é um homem que, para analisar ele, sempre tem que pegar historicamente, né? Porque o que era o Brasil? Veja, o Brasil, 1888, o último país do mundo com escravidão. Ou seja, olha o custo disso. Depois, aí, 89, cai a monarquia. Mas o Brasil fica com uma economia agrária exportadora. O que era o Brasil até 1930. Getúlio Vargas é o homem da ruptura. Digamos assim, dá para comparar, o Getúlio Vargas foi o grande iluminista, uma espécie de Marquês do Pombal, assim, né, de fazer a ruptura com o velho Brasil. E alguém vai dizer, sim, mas que novo Brasil? Sim, mas olha o que era o velho e olha o modo como Getúlio faz isso, né? Então, um homem histórico, tem ditador, mas é um homem, tem que ver pela história, né? Eu tenho que dizer o seguinte, o Getúlio era um oligarca, né? Essa que é a grande verdade. Quem levou ele... Foi a oligarquia. Foi as oligarquias brasileiras que levaram... Mas oligarquias modernizantes. Passaram por cima das paulistas. Tem uma tradição de não homenagear e não reverenciar a história brasileira. Essa é a questão. E a gente sabe que povo sem memória é povo sem história. Então a gente fala para tantas pessoas sobre Oswaldo Aranha e me surpreende que elas às vezes nem ouviram falar dele. Sim. E é um personagem da história brasileira. Foi o único brasileiro que atingiu um posto tão elevado nas Nações Unidas. Então, é verdade. E se comete uma injustiça com o Oswaldo Aranha, porque quem não quis o seu Estado, que condicionou a Israel não ser reconhecido como Estado, foram os próprios palestinos. Sim. Porque o Oswaldo Aranha, ele bateu o martelo nos dois Estados. Nos dois Estados. Sim, é verdade. E os palestinos ignoram o Oswaldo Aranha. Né? Mas eles que não quiseram ter o seu Estado porque condicionaram a não existência de Israel, o que é um absurdo. Foi Palestina de todo. É verdade. Poderia ser um Estado. Infelizmente, que agora todos os palestinos, os países árabes, têm como vais na Estados Unidos, UN, ONU, ele briga, porque Israel faz isso? Ele também não faz o primeiro passo, criar um Estado. A verdade, se ele quer fazer um Estado como Israel, ele pode dizer como Israel. Né? Depende de que você escolher, trabalhar, fazer um pequeno povo que trabalha muito para ser primeiro do mundo na inovação, ou chorar porque, infelizmente, não tem mais, não tem mais. Isso é uma... Quer ver a história do embaixador? Eu gostaria que o senhor contasse aos nossos telespectadores por onde o senhor passou até chegar embaixador. Porque a trajetória lá em Israel é diferente da nossa, que Instituto Rio Branco, aquela coisa, concurso, né? O sistema em Israel, que tem public service, como serviço público,
que faz para ser como diplomatas, mas tem posto de primeiro-ministro que pode levar uma pessoa que tem um currículo muito bom, sabe de idiomas, não sei, engenheiro, tem uma educação. Aqui toda. Também pode, mas sim, é mais raro, né, que Israel. Sim, depois também pode ser. Levar. Também pode. Eu fui empresário há 25 anos. Em que ramo o senhor trabalhava? Em que ramo? Em que setor da... setor de gestão, setor de indústria e também gestão de empresas grandes, como Correio de Israel, ou Prefeitura. Sou engenheiro, advogado. E depois, o senhor é engenheiro e advogado? Sim, engenheiro e advogado. Coronel, aqui tem um advogado e aqui tem um engenheiro, desempregado. Coronel na exército israelense, também. O senhor foi coronel em Israel? Foi? Foi muito. Sabe quem era o meu ídolo de infância? Moshe Dayan. Moshe Dayan foi um grande homem. Mas essa época toda foi muito heróico. Essa época, o Moshe Dayan era o Pato. O Pato. Jorge Pato. Jorge Pato de Israel era o Moshe Dayan. Que coragem, que liderança, né? Sim, sabes que a liderança de antes, como 20 e 30 anos atrás, foi muito forte, muito modesta. O líder foi muito... não precisa tiver todos, como carros, aviões. Agora, calma, hoje não estou... Outra vida, todos querem ser milionários muito rápido. Esse é um pouco o problema. Ser modesto é melhor, às vezes. Não significa nenhum novo país Brasil, não de Israel, mas nós falamos sobre tudo. E aí, quando não tive aqui embaixador, com um ano, o primeiro-ministro decidiu de trazer eu, porque tem, pode ser questão de diplomata de carreira, mas sabe fazer negócios, é certo. Eu acho que a melhor coisa de fazer para melhorar relações entre países é fazer negócio. Para entre de negócios, pessoas podem saber, como você vê, que os judeus não estão mal, como pessoas dizem. Sim. Sabe que em 68, em plena Guerra dos 6 Dias, lá, eu escrevi sobre a guerra, viu? Escrevi sobre a guerra. Eu tinha 18 anos de idade. E ganhei prêmios pelo que eu escrevi, né, que foi uma guerra heróica para Israel, né, porque rapidamente ela acabou com o inimigo, tomou o território inimigo, né, e até hoje não sabe, por exemplo, as colinas de Golã, por que estão nas mãos, por que Tel Aviv está por que Jerusalém está nas mãos de Israel, por que houve esse avanço? Porque Israel foi o país agredido, né? Foi o país agredido, ganhou a guerra e, obviamente, ficou com o território ocupado. E depois se devolveu parte desse território. Mas foram momentos fantásticos, né? Que nós acompanhamos aqui por um cidadão chamado Flávio Carosgano. Eu ia falar agora do Flávio, né? Porque o Flávio fazia, inclusive, com sonoplastia e tudo, né? Ele fazia com muita... O Flávio fez uma guerra ele cobriu dentro do hotel. Fez uma guerra dentro do hotel. Foi uma coisa extraordinária. Não havia quem não ficasse esperando pela hora do comentário. Claro, e ele cobriu o Vietnã, cobriu até as Malvinas, né? Malvinas, né? Malvinas ou Falkland? É Malvinas ou Falkland? Pois é. Depende do lado que Depende, né? Para mim é Falkland. Não tinha Falkland, é Malvinas. Eu não sei, Malvinas, né? Enfim, eu acho que essa é uma questão que já eles mesmos, acho que já conseguiram engolir bem os argentinos. Não sei, enfim. Mas o Flávio, inclusive, escreveu sobre a parte dele lá nas Malvinas e da dificuldade, contando aquelas histórias, né? Assim como ele contou da guerra também dos 6 dias e como que foi a rebelião jovem em Paris, em 68? A rebelião, exato, em Paris. O Flávio percorreu, né, a história, o Vietnã. O livro que ele escreveu tinha um título fantástico, né? Morrer por Israel. Morrer por Israel, exatamente. Livro emocionante. Está chegando aí a Ana Lisa, nossa escritora, especializada em marketing. Pode trazer as camisetas para cá. Sim, vou dar o espaço. Sim. E trazer de eu não volta. sei se a Ana Lisa é gremista ou colorada. Hein?
Vai chegar uma colorada aí para se juntar ao Albert, para não ficar sozinho. Mas não vai fazer mal, no programa. Não fique isso, não. Não, já vai botar na frente dela a camisa? Sim. Não, respeita, Analisa. Assim. Eu vou deixar aqui no meio, assim. Analisa, tudo bem, Analisa? Você. Estamos aqui com o Albert, embaixador de Israel, e o nosso procurador Lenny Streck, que também escreve. Agora, ao teu lado está uma pessoa especializada em marketing, das grandes cientistas de marketing, que agora fez um livro sobre endomarketing. Né? E nesse livro, realmente, que eu terminei de ler, nós temos uma aula. Conseguiste ler? Claro que consegui, bom. claro que consegui. E fantástico, um passo à frente. Eu fiquei muito me lembrando da Renner no teu livro. Sobre o processo Renner, né? Que pratica endomarketing como poucos. Né? Eu considero a Renner a empresa que melhor faz endomarketing no país. Sim. Né? A gente começou... É o espírito do Galó, né? Sim, e a Renner foi o primeiro cliente da minha empresa. É mesmo? Sim, a primeira empresa a assinar contrato conosco no ano 2000 foi a Renner. Então, nós temos essa conta há 17 anos e meio. Né? E eu tenho muito orgulho de ter contribuído assim, para a comunicação interna da Renner. Ela é uma referência, sem dúvida alguma. Então, explique. Eu ia perguntar, né, para o telespectador sobre o endo. O endo para dentro, né? Mas eu gostaria que ela explicasse aí. Bom, endo quer dizer... Que ela é didática, ela também é professora. Né? Ação interior ou movimento para dentro, né? Então, é marketing para dentro. É todo e qualquer esforço que uma empresa faz para se comunicar melhor com os seus empregados, com o seu público interno. Obviamente, tem outros tipos de público interno. Tu está falando com o embaixador que foi empresário 25 anos. 25 anos. Em que empresa? Empresas depende, de empresas privadas de manutenção, de edifícios, de básico de êxito, como ar-condicionado, eletricidade, tudo. Correios. Correio do Estado de Israel, 15 mil trabalhadores, prefeitura... O Correio lá é privado? Não, este é do governo. Ele fez governo, mas agora é companhia pública, companhia... Mista. Economia mista. Mas ele quer fazer privatização, né? Tem obstáculos de união, E por aí. É isso. Toda empresa precisa de comunicação interna, né? Não é privilégio das grandes ou mérito daqueles que descobrem isso um pouco antes. Toda empresa precisa se comunicar com as pessoas, né? Os empresários têm dificuldade de entender esse processo. Com certeza. Ainda é uma coisa muito nova, sabe? Que há poucos dias a revista Você S.A. publicou uma matéria de capa que dizia a era do funcionário. E eu pensei assim, meu Deus, eu falo sobre isso há mais de 20 anos. Meu primeiro livro foi em 94, 23 anos atrás, né? Que eu venho dizendo que endomarketing é importante, que se comunicar com empregados é importante. Mas parece que agora é que realmente a sociedade meio que acordou para isso, né? Porque é um processo, né? E todo processo tem um tempo de maturação. Para as pessoas entenderem a modificação da cultura e passarem a adotar novos sistemas, decorre um prazo. E esse prazo, muitas vezes, é fatal para algumas empresas. Eu sou do tempo que a gente se discutia tanto, o Lênio, meus caros amigos, a questão da gestão autocrática ou a gestão democrática. Né? O autocrático, normalmente, ele gere para ele, se não completar, e os seus. Né? Sim. A democrática, só que hoje, eu me preocupo, por isso eu gostaria de perguntar, porque democracia hoje no Brasil está tão degradado, tão deteriorado esse termo, né? Porque ela fracassou. Hoje nós vemos um estado de anarquismo no Brasil. Não, exagera também, né? Não, estado de anarquismo total no Brasil. O termo caiu no lugar comum, né? Total. O termo sim, mas o país vive bem. Está desmoralizado. O termo. Está desmoralizado. Nós vemos um estado de anarquismo no Brasil. Eu estou dizendo isso. Não, mas aí tem todo direito de não concordar. Eu vou pedir vistas do processo. Não, eu vou pedir vista. Não tem problema. Acho que o Brasil não vai bem em uma série de questões, mas as instituições funcionam. Funcionam. Os poderes funcionam. Você pode ter críticas, mas olha aqui, com todas as dificuldades. Seríssimos dentro do próprio Supremo. Seríssimos. Sim, mas faz as parte. Pessoas, um ministro chamando o outro para o duelo, mandando escolher as armas, um ofendendo o outro.
tudo efeito da televisão, quer dizer, é perverso isso com a sociedade que paga essas pessoas para estarem lá. Mas, de todo modo... Cumprindo um período como a Suprema Corte Brasileira. Sim, mas acontece que... E aí ofendem o Procurador-Geral da República. Eu também acho que esse não é um bom exemplo. Mas eu acho também que isso é um processo em que a sociedade participa e tem conhecimento amplo. Quem é? Esse é o paradoxo, é a parte boa e a parte ruim. Quer dizer, a transparência disso desnuda, mas o desnudar é aprendizado. É aprendizado. É aquela coisa. Acho que sairemos de algum modo na próxima eleição. Eu não tenho dúvida. E sairemos de algum modo mais... Nós já queimamos 3 gerações. Mas no Brasil seguinte, já queimamos, detonamos 3 gerações. O politicamente correto, que é o que normalmente se utiliza, ele, para mim, é absolutamente nefasto, porque ele justamente encobre essas situações que aparecem e permitem que a sociedade detecte quem são essas pessoas, como procedem, e provoca uma alteração. Tem que provocar. Eu sou um otimista, né? Digamos assim, eu sou um otimista metodológico, né? No sentido assim do como se, als ob em alemão, é como se isso um dia fosse dar certo. Então, com isso eu olho sempre de forma otimística. E acho que a noção de paradoxo interessa muito também, porque o paradoxo é quanto mais mal vai a política, mais política tem que fazer. Porque essa equação não se resolve com menos política. Mesmo porque precisamos da política. Porque não há modo sem política. Logo, a equação é uma equação que só pode ser resolvida com mais política. Vamos voltar para a Anise para nos falar da gestão autocrática e da gestão democrática. Mas até, pegando esse gancho, eu acho que o que está acontecendo no país, em termos políticos, é muito bom moralmente, é muito bom em termos de moral e comportamento como exemplo para as empresas. Eu percebo grandes empresas preocupadas em implantar canais de ética, preocupadas, né, com todo o seu código de conduta, enfim. Eu acho que isso fez muitas empresas mudarem seus comportamentos. Eu percebo no meio empresarial um benefício, né, de estarmos vivendo toda essa discussão em termos de ética, né, de comportamento. As empresas estão se mexendo em relação a isso. No Brasil tem essas coisas assim, né, cumprir a lei, aí a gente não cumpre, mas aí a gente dá um nome em inglês, compliance. É o que mais se fala nas empresas hoje. As empresas fazem compliance. Né? Eu sou mais modesto, eu diria assim, quem sabe parem com as relações promíscuas entre o público e o privado, porque o problema está na relação entre o público e o privado. Não, entre o privado e o privado, entre o público e o público. Sim, mas fundamentalmente... A corrupção, ela está entranhada em todas as áreas. Na forma. Em todas as áreas. Mas ela está na forma, não na relação. Porque a relação existe. E é inexorável. Sim, a relação existe, mas não essa nefasta. Tem que cuidar é a forma com que ela ocorre, que na verdade acaba contaminando o sistema. E esse cuidado a privada se une para assaltar os cofres públicos. E esse cuidado que eu acho que as empresas estão tendo bem mais agora. Eu percebo as empresas preocupadas com isso. Quer dizer, hoje eu tive um papo lá com o Munhoz, o Marcos Munhoz, vice-presidente do Mercosul, da América do Sul, da General Motors do Brasil. E ele estava me dizendo que os dogmas da General Motors do Brasil hoje, tudo centrado no comportamento do seu corpo funcional, que é enorme, né? Crescer com rentabilidade, quer dizer, não pode ter um produto que não seja rentável. Se não for rentável, tem que expurgá-lo, tem alguma coisa errada. Quer dizer, o cliente não aceitou o produto. Liderança da marca, tem que sempre buscar a liderança da marca e dos produtos, e produtos que sejam referência no mercado com custos sustentáveis. E isso acontece de dentro para fora. Com certeza. É isso aí que fica claro. E a importância do Endo, né? Primeiro o funcionário tem que estar convencido disso. E depois ele leva isso para clientes e também para fornecedores. Porque não adianta no elo da cadeia comercial. Uma empresa ter esses 3 objetivos que você acabou de colocar, se as pessoas não souberem disso. Né? Exato. Não adianta a direção determinar 3 grandes objetivos a serem cumpridos se isso não for dito para as pessoas. Né? Ninguém informa aquilo que não sabe, ninguém luta por uma meta que não sabe qual é. As pessoas precisam de informação. Então, quando você colocou
do autocrático, do democrático, o que tem que democratizar dentro da empresa é a informação. Né? Essa tem que ser democratizada. Mas uma empresa altamente democrática, tenho minhas dúvidas, porque as pessoas precisam ser lideradas e querem ser lideradas. Né? Então, eu vejo hoje como importante democratizar a informação dentro da empresa. Quanto mais se sabe sobre uma empresa, melhor a gente contribui com ela. Né? Às vezes eu digo uma bobagem, mas eu sou absolutamente neófito nesse tema. Então, assim, eu fico perguntando e fico pensando se, e aí eu gostaria de colocar para ti essa questão, se a modificação das carreiras, a relação da forma, a forma de relação dos funcionários com a empresa, com essa transformação do momento em que a empresa, na verdade, determinava para os funcionários o seu funcionamento, e esta alteração de que hoje em dia ou a empresa compreende as necessidades de seus funcionários, ou enfim, seja lá o que forem, e a partir daí ela passa a dividir essas informações para que essas pessoas se sintam pertencentes ao processo, sim, se apropriem dele e contribuam. Só vem com empoderamento, que vem dentro só para ajudar aí, são coisas diferentes, né? Falar em democracia como... Democracia é uma questão de regime de governo, quer dizer, que tem uma questão de representatividade. Alguém representa alguém para que o poder seja exercido. Por isso que existem instituições. Instituições são padrões regulamentares de conduta e fazem intermediação entre o Estado e a sociedade. Onde falta instituição, vira populismo e ditadura. Isso é uma discussão na ciência política, mas não é só na democracia. Não, a democracia mas na empresa é outra discussão. Né? Quer dizer, por isso que é errada a política. Não, eu diria o seguinte, eu nunca pensei que uma empresa tenha os mesmos pressupostos para administrar por representação. Quem representa ninguém. A empresa tem as suas questões. Eu acho que são modelos diferentes. A política funciona de um modo, as empresas funcionam de outro. Democracia é para a política e a sociedade, mas não para a empresa. Eu acho que é muito importante. Eu acredito que ela diz, na Israel também, na Europa, todas as empresas grandes, como você agora leu, está em muita transparência de todos os proceduramentos que tem. Se a empresa está transparente para os compradores, pessoas compram mais. Ele quer saber como a distribuição, que são os trabalhadores, como funciona dentro da usina. Não comprar coisas que estão fechadas como black box. Quando você faz um trabalho de divulgar coisas que são boas na empresa e abrir as portas, todos vão comprar. Temos confiança nisso, porque todos estão conhecidos e não, they don't hide. Nothing está escondido. E por isso é muito fácil. Esse valor está agregado ao produto. Sim. Porque a forma como a empresa trata os seus funcionários, a forma como ela pratica a sustentabilidade, tudo isto está indiretamente ligado ao produto. Porque as pessoas estão cada vez mais negando quem não pratica as coisas da forma correta, né, exatamente no tratamento de funcionários, de meio ambiente e tudo mais. Se a gente soubesse, por exemplo, que algumas camisas são fabricadas em Bangladesh sobre um trabalho com baixo... uma informação desse tipo eu não compro. Claro. Quer dizer, eu compro se eu não sei também, mas se eu tenho informação, eu rejeito esse produto, porque é um produto que vem viciado, né? Isso é um problema, né? Por isso, quando esse barulho foi, claro, como uma empresa americana, não quero dizer que ele pode me... ele faz as camisas e sapatos com crianças, que faz isso por $1 por dia, quando toda a informação subem nesse estado, no nosso país, foi um grande barulho, ele parou de fazer isso nessa maneira. Porque o comprador quer saber se esse traje foi para a criança que não ganha nada ou se tem um bom sueldo, essa transparência boa e pode divulgar isso. Não todavia pensar quando de novo vai colocar no fim do mês. Perfeito. Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul saúda a reabertura de leitos psiquiátricos para crianças e adolescentes. Finalmente, uma ação efetiva que busca atenuar os efeitos da política equivocada que há anos é aplicada na área da saúde mental. O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul vê a medida como manifestação de solidariedade aos pacientes e seus familiares.
CREMERS, Estado de Alerta pela Saúde. No aplicativo Unicred Cartões, você tem toda a exclusividade que a sua empresa precisa. Está na sua mão o controle dos gastos, segurança nas transações e praticidade para otimizar o seu tempo. Baixe o aplicativo na loja do seu celular. Caso ainda tenha seu cartão empresarial, por caso ainda não tenha o seu cartão empresarial, se já tiver, maravilhoso. Se não tiver, procure a unidade de negócios mais próxima e converse com um dos nossos gerentes. Unicred, mais valor para você. Doutor, eu sei que tu gostas, sabor irresistível, qualidade que vão te surpreender. Experimente as linguiças e salsichões do frigorífico Castro, Alimentos Castro, lá de Pelotas, que está em toda a rede Zafari com qualidade desde 1960. Eu sei que o Lênio ontem parou para ver o jogo do Grêmio, botou... Só aqui, ó. Botou só na aqui. Churrasqueira. Só aqui, ó. Só pilotando aqui, ó, na forma da lei aqui. É, maravilha. Eu já fiz grelhado. Eu não botei no espeto, eu fiz grelhado. É o espeto, mas também fica bom. Eu, como não fui convidado, evidentemente, não tive esse privilégio. Para esta festa nobre. É, festa nobre. Assim, não fui convidado para esta festa. É porque ele é colorado. Eu estou falando da música, que não fui convidado para esta festa nobre que os homens marcaram e não me avisaram. Para nós engenheiros, tá? Não é para eles. Para nós engenheiros aqui, porque o embaixador é engenheiro. Vamos agora à mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. CREA-RS em Foco. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, dentro de suas competências legais, entende que as autoridades do Estado devem dar exemplo institucional e legal, fazendo cumprir a Lei 14.555, que regula a elaboração de planos sobre segurança, prevenção e proteção contra incêndios no nosso estado, no Rio Grande do Sul. Esta lei, que determina a contratação de profissionais, engenheiros e técnicos pelo Corpo de Bombeiros, deve ser cumprida e implementada. E uma das medidas imediatas a ser adotada pelo Estado é a imediata separação do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar, que em parte foi feita, precisa agora saber da questão orçamentária, da dotação orçamentária. Não esquecendo que esta é uma prioridade para o Estado. CREA do Rio Grande do Sul, valorização e defesa da área tecnológica. E vamos agora ao quadro de saúde com o doutor, nosso Patrício, Gilberto Schwartzman. Olha o que é o Gilberto Schwartz, PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelis, formação na Holanda, na Inglaterra, nos Estados Unidos, uma das maiores autoridades em Oncologia do nosso país. Né? Ele é o mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul Rio Grandense de Medicina, é uma figura extraordinária. E presidente do Instituto Oncológico Kaplan. E agora ele é também presidente da Bienal do Mercosul. Aliás, esteve no programa aqui, tu estavas viajando, te elogiou sobremaneira aqui. Tem uma frase, ele, além de tudo isso, é mecenas do meu programa Direito e Literatura, que passa em todo o Brasil. Aquele que tu fala sozinho? Esse que eu falo sozinho. Aquele que tu fala sozinho. Estou há 8, 9 anos no ar. Vamos então, o senhor vai conhecer agora pelo vídeo o Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, Dr. Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista em oncologia. Alguns dos senhores poderão dizer, mas esse professor Schwartzman é otimista demais. Ele tem falado sobre câncer com um olhar de felicidade. De onde é que vem esse otimismo, não é mesmo? Os senhores e senhoras não têm ideia de como o tratamento do câncer tem avançado nas últimas décadas. Hoje a medicina aprendeu a separar melhor os tipos mais ou menos agressivos de câncer, oferecendo tratamentos mais adequados para cada pessoa em particular. Quando eu me formei em medicina, por exemplo, as leucemias e linfomas eram tumores fatais na maioria dos casos. O câncer do testículo, que atinge sobretudo adultos jovens, entre 20 e 40 anos, era quase uma sentença de morte. Pois esses tumores hoje são altamente curáveis e as coisas estão melhorando também para os demais tipos de câncer. Há tratamentos hoje eficazes e disponíveis para a maioria dos tipos de câncer que eram considerados muito difíceis no passado, como câncer de intestino, estômago ou mesmo pâncreas. Converse sobre isso com o seu médico. Olha aqui, Paulo Sérgio, este modelo de cabelo do Dr. Lênio já é 2018. Gostei. Abraço a todos. Júlio Hoffman, de Caxias,
do Sul. Eu também gostei. Quando ele chegou na minha sala, hoje eu falei sobre isso. Exatamente. Beto, gostaria que o Leno falasse um pouco sobre o voto do Gilmar Mendes, que continua a ir contra tudo que a sociedade quer. Agora ele queria libertar o Eduardo Cunha. Vê se pode. Foi o único voto a favor do Eduardo Cunha. A lei tem que ser cumprida para o bem e para o mal. Os outros juízes, os outros ministros estão errados. Pode ser. Como dizia um gestão advogado... em qualquer empresa é essencial. No futebol, igualmente. Formou uma equipe dentro e fora do campo, com competência, é sucesso. Hoje o plantel não é... Hoje existe plantel, não apenas um time. A minha paixão pelo Inter não me cega. Cumprimentos a todos os gremistas. Título merecido. Jorge Lisboa Goelzer, lá de Erechim. Lá na divisa com Santa Catarina, nos assistindo. No futebol... É assim também, diz ele aqui. Paulo Sérgio, falar em Oswaldo Aranha, Getúlio Vargas, Flores da Cunha, falar em políticos verdadeiros e em política verdadeira, não esta vergonha que estamos vivendo hoje. O Quevedo. Se tivéssemos homens como Oswaldo Aranha hoje, estaríamos uns 3, 4, 5 Oswaldo Aranha, já nos resolvia. Se tivesse Oswaldo Aranha já para ser presidente da República, já estaríamos resolvidos. Parabéns ao futebol gaúcho em 2017. Todo mundo feliz. Grêmio comemorando a Libertadores, Novo Hamburgo comemorando o Campeonato Gaúcho, o Internacional comemorando o Natal e Ano Novo. Salete de Porto Alegre. A flauta foi. Pensei que era o vice-campeonato da Série B que ela ia falar. Muito bom. Gilmar, não se preocupe. Gilmar Mendes. Parabéns ao Grêmio pela conquista Libertadores. E a resposta que ele recebeu, Gilmar, não se preocupe, o título da Libertadores ninguém consegue tirar no Supremo Tribunal Federal. A piada é essa, de o título de Libertadores de presos, ninguém tira de vocês. Essa foi a piada contra ele. Porque assim, olhando de cara, eu logo fiquei assim, por quê? Aí depois tem a explicação. Paulo Sérgio, como assíduo telespectador do teu programa, estou muito feliz em ver aí na sua tela meu querido amigo e ex-vizinho Albert. Um grande abraço a ti e ao Albert. Mônica Luca. Grande abraço para ela. Tá vendo? Tá fazendo recordar as pessoas. Ainda não estou me despedindo. Ainda falta um pedaço aí. E ele tem uma mão forte. Sabe qual é a altura dele? Não. Analisa. 1,95 m. Jogador de basquete. Mas aquelas ameaças a Israel, que hoje está muito mais representado, acho que pelo Irã, né? Do que qualquer outra coisa, né? E a questão da Coreia do Norte, o senhor como um diplomata, como embaixador brasileiro, como é que o senhor vê a situação da Coreia? A situação da Coreia não é situação... Porque a Coreia não ameaça Israel, né? Não, ela ameaça todo mundo. Ela não ameaça o mundo, na realidade. Por causa do efeito. Sim, por causa do efeito. Sabes que... Mas não por perseguição religiosa, ideológica ou qualquer outra coisa. Sabes que o problema dos líderes que estão, pode dizer, não têm estabilidade, é muito perigoso por todo mundo. Porque ele não ameaça nós. Tem Estados Unidos, mas quando tem arma que está como se nuclear arma de mãos de pessoas que estão não equilibradas, muito pior por todo mundo. Israel não dá esse debate. Todos precisam ser juntos para acabar esses regimes que estão totalitários, que matam pessoas, não tem democrático, fechado, como o nosso, como dizem, tudo fechado, você não sabe nada. Não, os jornais... Porque o autocrático, ele está preocupado com o endo, não com o externo. Né? Sim. Neste caso aí, sim. Eu acho que por isso Israel também deve ser forte, mas todo mundo deve ser forte e bater essa agressão. Agora o senhor quer ver a Queria perguntar árabe. sobre a perspectiva. Quando se apoiou no mundo a Primavera Árabe, eu sabia que aconteceu o que aconteceu. Derrubaram as ditaduras, isso que o senhor está dizendo, e virou o que virou, incendiou os países árabes. Era ruim com Saddam Hussein, pior sem ele, ficou muito pior sem ele. Depois? Sim, ficou muito pior. O Gaddafi, derrubou o Gaddafi, ficou muito pior sem o Gaddafi. Sim, a vezes quando tem como
dizem, novo printemps, aí você the new spring. Sim. Nova primavera. Não, primavera Primavera árabe. Às vezes faz bom, às vezes faz não bom. Porque agora todos... Qual é o que ficou bom? Olha na Síria o que está acontecendo. Eu ia perguntar qual é a perspectiva árabe na Síria. Eu ia perguntar para eles exatamente qual é a visão da diplomacia israelense com relação ao futuro da guerra da Síria. Essa questão tem chance de acabar logo a guerra da Síria? O problema é que todavia preciso que o regime ser forte e não democrático. O problema é que todos, a maioria do Oriente Médio, o único país que está democrático, que troca sua liderança é Israel. É verdade. Outros todos estão, como pode sentar na Síria, com a força que ele faz sobre todos os povos que estão. Isso não é democracia. Para se manter. É isso, quando tem um pouco de vento forte, tudo quebrou. Porque senão, a verdadeira força, essa força, usar a força. Você entende o que eu quero dizer? Mas atualmente as informações dos últimos meses, ou o último mês, dá conta de que a guerra está mais próximo do final, na medida em que o Assad continua favorável ao Assad. Sim, por causa Ainda bem. do apoio da Rússia, né? É que é um jogo político muito complicado. Mas ainda bem que está favorável ao Assad. Tem muita dificuldade de Imagina sem o Assad. entender, né? Sem Assad Que o pai dele mantinha um certo equilíbrio da região. O pai dele, se ele quebrou, foi a paz 20 anos atrás com Israel. Mas, enfim, eles brigam sobre como 1 quilômetro onde ele vai ficar a fronteira. Às vezes, a liderança é a que guia o povo. Se você tem uma boa liderança, o povo está melhor. Como a liderança está ruim, o povo ruim, ele não pode fazer nada. Ele vota uma vez cada 4 anos. E depois... Quantos árabes tem no parlamento israelense? Só para a gente ter uma ideia de como é. 20 estão no parlamento, 120, 20% do parlamento estão árabes. Eleitos por quem? Eleitos pelo povo israelense. Pelo povo israelense, com pessoas que têm o passaporte como documentado israelense. Ele não vem de outra. Israel é democrática. Quer você pode votar, vai votar. Pode participar no governo, participa, mas ele não quer. Ele diz, não, ele quer sentar e não ser parte de governo. Mas eles estão aqui, têm todos os privilégios que todos têm na Israel. Não tem inferioridade porque você é de origem árabe, você trata de mal. Ao contrário, Israel, muito democrático. Tem igrejas, tem mesquitas, tem sinagogas, todos podem rezar. E o que acontece na Síria? O que é o problema na Síria? O islâmico quer matar seu irmão islâmico. Pode imaginar? Ele não quer o israelense. Primeiro vamos acabar. O Estado Islâmico, embaixador, ainda preocupa? Acho que preocupa como Estado, acho que não, mas preocupa o mundo. Não, é que chama Estado Islâmico, para mim não é Estado de coisa nenhuma. Acho que todos os extremistas devem preocupar todos. Sim, senão todo todos... Mas se entende como eles já estão derrotados, definitivamente ou não? E essa questão, agora está muito calma, mas não sei se isso acabou, porque as coisas de terror isso não é uma coisa local, porque se ele não fazer isso na Síria, ele faz, olha só, na Inglaterra, na França, ele mata pessoas na rua. Por quê? Não sei por quê. Esse é um problema que todos precisamos lutar juntos. E o que acontece? É o contrário, todos lutam contra Israel na ONU. Porque Israel é um país agressivo, não democrático, onde todos... O Irã, o Sul da África, todos é democrático. Você olha uma vez que a ONU
vota contra eles... É verdade que Israel não é agressor, ele reage à agressão. Essa é a verdade. É como um cachorro que ladrão e não... E olhando para o futuro, assim, essa questão que sempre é uma pergunta que é desconfortável, né? Principalmente para a diplomacia israelense, que é a questão da Palestina mesmo, como se olha isso no horizonte, a questão do Estado, essas reivindicações. Como responder? Isso não é coisa que nós podemos esquecer, dizer não. Tem um problema com o país, o Estado, novo país palestino. Sim. Eles querem fazer um país sem acreditar no país de Israel. Como pode fazer isso? Se não acredita nós, a que país vai acontecer? Com quem? Ele, Hamas e Gaza, dois autoridades, um Hamas e um palestinos, não pode acordar. Agora ele faz um acordo de paz entre eles. Nós queremos a paz. Eu olho a televisão frente a Israel, quero fazer paz com a Palestina. Mas para dançar um tango precisa de 2 pessoas. Você não pode dançar sozinho. E o problema é que a Palestina já parte do pressuposto que para que ela se transforme em um Estado, ela quer destruir o Estado de Israel. Ela condiciona a sua existência à não existência do Estado de Israel. Isso é um absurdo. Desde que os Valdarenha reconheceu os 2 Estados. E nós não fazemos isso. Que ele vai agora chorar porque nós fazemos isso, eu não acredito o primeiro passo para fazer um Estado. Vai fazer um Estado. Pode fazer negócios com nós. Criar um Estado. Faz melhor vida para você, povo. E depois, a questão de Jerusalém, se foi lá, esse é um assunto não importante. A verdade que a liderança não quer fazer a paz conosco. Só uma pergunta, uma curiosidade. A unidade, o que representa a Palestina... A liderança palestina. Faz algum negócio, digamos assim, em termos econômicos com Israel? Sim, a economia de palestinos é com Israel. Ele não tem outra economia. A luz, a água, todos vêm de Israel. Isso é verdade. Sabes que o povo palestino tem 5 vezes para fazer paz conosco. Ele todavia negou. Quando Balfour, em 1922, dizem vamos fazer essa parceria, partilha de 2 países, ele disse não. Depois Osvaldo Aranha, disse não. Quando foi... Olha aqui, estou dizendo aqui, boa noite. Lucas, aqui estamos dizendo. Gostei do comentário sobre Osvaldo Aranha, filho do Alegrete, Paulo Dornelles. Só para. O senhor falou no Osvaldo Aranha para negócios institucionais. Esse é o WhatsApp aqui. E também quando foi Barak, Ehud Barak foi primeiro-ministro, ele tornou 94% das demandas de palestinos nos Estados Unidos, como Carter, aí se convertiu na Camp David. Ele disse não. Então eu vou lhe fazer uma pergunta bem objetiva. Barack Obama ou Trump? Donald Trump? Não, o que você acha? Eu acho. Isso para o embaixador é uma pergunta fácil. Não, acho quase um presente. Escuta, Donald Trump é melhor para Israel, é desconhecido o que ele faz. Barack Obama tem uma visão muito diferente dos presidentes dos Estados Unidos. Ele disse, ok, todo mundo não me interessa, vamos focar nos Estados Unidos dentro, como dizer. Os Estados Unidos é um superpower. Ele não pode deixar tudo. E o que aconteceu quando ele deixar o Iraque, deixar a Iraque, tudo quebrou. Você não pode fazer uma força enorme durante 200 anos e depois um dia dizer, eu não me meto de nada. E o que aconteceu? Outros países, como Rússia, como não temos vaga, não temos uma cadeira vazia. Quando temos outro vem. O problema é que às vezes outros que vêm são pior. Ana-Lisa Medeiros Blum, você já foi procurado por políticos para fazer algum tipo de trabalho? Assim, quando eu criei a empresa, há quase 18 anos, eu tomei algumas decisões. Primeiro, que não faria eventos. Segundo, que não trabalharia para governo. Então, não trabalho para governo. Eu admiro o Júlio Ribeiro, dono da Talent, em São Paulo. Ele nunca trabalhou
para empresa pública e para governo nenhum. Sabia disso? E alguns publicitária, como empresário. Ele nunca teve uma conta de governo, nunca quis. E alguns publicitários me disseram que se eu quisesse realmente ganhar dinheiro, que eu deveria trabalhar para o governo, né? Primeiro que governo, a gente não faria o endomarketing da empresa em si, e sim de gestão, e sim de um determinado político, né? Isso, a princípio, já não me agrada. Mas a gente teve a conta da Petrobras muitos anos, eu trabalhei muitos anos para a Petrobras, na época do governo Fernando Henrique, no momento em que entrou o Lula, o contrato se esvaiu, porque tinha outros interesses. Trocou muita gente, né? E eu fiz 1 ano de consultoria para a Infraero, no momento em que os aeroportos começaram a ser privatizados. Eu fazia todo o processo de informação que ia para os empregados dos aeroportos que iam ser privatizados. Então, eu fiz essa consultoria. Qual os limites do teu trabalho? Como assim? Dentro da empresa, com os funcionários. O que tu podes, que se enquadra em endomarketing, e o... Para ficar bem claro, assim, ó, Por exemplo, a comunicação interna é contigo. Sim, nós somos uma agência de propaganda interna. Sim. Né? A gente planeja, cria e produz todo e qualquer material que a empresa vai usar para se comunicar com o público interno. E tu tens ouvidoria dos funcionários também? E a gente sempre começa com diagnósticos, faz grupos focais, vê como aquela pessoa entende que a empresa se comunica com ela. E depois a gente traça estratégias e técnicas para a empresa se comunicar com as pessoas. Agora, por exemplo, eu me atrasei porque eu estava em Farroupilha, na Grendene, exatamente apresentando um diagnóstico. A Grendene ouviu os seus funcionários agora no último mês. Então, empresas, né, que se preocupam com o público interno, de tempos em tempos, ouvem para reorganizar a sua comunicação, né, para reorganizar a forma como se comunica. Então, na verdade, é difícil falar de limites, porque tudo que está relacionado com a relação da empresa com o empregado pode ser considerado endomarketing. E aí uma linguagem própria, né? Muito específica, eu imagino, porque todas as empresas têm vários níveis de... Sim, e na verdade, a comunicação interna ainda é uma comunicação de massa. As empresas não investem tanto no sentido de ter uma comunicação específica para cada segmento de público. Mas é óbvio que quem está na operação e não tem acesso a computador recebe um tipo de informação, um tipo de material, né? Empresas mais de tecnologia, a informação já é toda tecnológica, né? Então tem diferenças. Paulo Sérgio, como pode funcionário público com estabilidade e bem pago pela sociedade de bem falar em empresa privada, onde se produz e não se presta serviços, não se presta desserviço muitas vezes? O Ricardo Paim. Ele está falando de serviço do funcionário público e do serviço prestado pelo funcionário privado. Ele está estabelecendo a diferença que eu entendi aqui no que ele disse. Mas acho que ele estava querendo, porque houve uma crítica muito mais tua do que a nossa, do Albert e a minha, no sentido da questão do privado. Então, acho que essa crítica ele está contrapondo. Não é? Eu fiquei com essa impressão que... É que veio um pouco tarde, né, em relação... Porque até que nós nem criticamos assim, acho que é mais... para a crítica da questão do privado, né? Dessa relação promíscua. Eu já critiquei funcionário público, não critico mais. Eu acho que nós temos muita gente boa e muitas das coisas que acontecem por culpa do próprio gestor. Por exemplo, deixar funcionário tomar conta de um estatal, né, com ações trabalhistas das mais diferentes maneiras, desastre e danos e tudo, com os advogados da própria empresa aderindo a quem está jogando contra a empresa, até porque ele vai ser beneficiado logo ali com ações contra a própria empresa. Eu já contei isso aqui, se tivesse tempo agora, mas um outro dia eu posso contar de novo, que eu assisti de perto isso, porque investiguei isso como promotor. Agora, a capa da última vez já foi espetacular. Botaram lá Coiba, Beic, um advogado, os novos ricos da Lava Jato, os advogados que prestam trabalho aos corruptos, né? Mas sem demonizar os advogados. O sujeito faz o trabalho dele. Quer dizer, o criminalista não é um criminalista, né? Ele não pode ser confundido. O problema é de onde vem o dinheiro que é pago para ele. Esse é o problema. Vamos agora ao ponto final com FCDL e Gimo. Ponto final. Oferecimento: Produtos Gimo. Qualidade comprovada.
FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Lênin Streck, seu ponto final. Meu ponto final é saudar a todos. Não me vem com essa empresa vermelha e isenta. É só para mostrar que o Ricardo está fotografando aqui. Eu quero um abraço a todos os gremistas do Rio Grande do Sul. E um abraço a todos. E viva o Grêmio. Sou louco por ti, América. Vim para tocar uma flauta hoje no programa. Respeito, Analisa. Olha que eu vou mostrar de novo aqui, ó. Respeito, Albert. Mas eu acho que é uma atitude respeitosa dele. Mas é brincadeira. Respeitosa com os colegas. Hoje é o dia de comemorar, né? Com alguns colegas da imprensa. É ruim generalizar. Ele tinha que dar os nomes das pessoas. Quer que eu dê? Eu vou dar a lista, só não vai dar tempo agora, hein? Porque é muito longa. É muito longa. Analisa Medeiros, Bruno. Segunda eu faço. Lá para o nosso Írio. Obrigada. Piva, o nosso marido dela é o dono da Elevato, viu, Marlene? Sim. Eu quero saber se ele te contrata. Não, ele não me contrata. E eu não trabalharia para ele também, porque ele não gosta muito de pagar, né? Gringo. Ele é meio seguro demais, né? Eu trabalho para grandes empresas, então assim... Muito bem, não dá para misturar esses assuntos. Exatamente. Eu costumo dizer que a nossa relação é só amorosa, né? A minha mulher, eu botei ele presidente da fundação. Fundação Paulo Sérgio Pinto. Cama, mesa, banho, cachorro. Eu acho que a Elevato é um exemplo de comunicação com o público interno e de público interno motivado. Eu acho que a simplicidade do Írio, e esse é o maior valor lá da empresa deles. É um líder. A liderança dele e a simplicidade fazem um caminho muito bom já de comunicação interna. Acho que ele não precisa de mim. Mas a gente troca muito em casa, assim, ele me dá conselhos para a empresa e eu ajudo em algumas coisas também. É uma figura fantástica. Esse é o ponto final. O meu ponto final tem a ver com o que o embaixador falou, que ele trouxe várias vezes a importância da liderança, né? De que depende do líder. Você começou falando aí do José Galó, da Renner, enfim. Eu acho que independente de público ou privado, onde existe uma boa liderança, né, as coisas vão bem. Eu não tenho a menor dúvida disso. E onde existe uma boa liderança, não precisa muito endomarketing, né? Porque um bom líder faz esse papel. Tu acha o Gilmar Mendes uma boa liderança? Não acho. Tá bom, tá obrigado. Ele logo tem que misturar os assuntos. Não, mas deixa eu perguntar. Tu te fere quando fala de Gilmar Mendes? Não, do Supremo. Porque eu sou. Como eu disse, eu sou um otimista. Eu acho que as instituições têm que ser. Albert Pocelmic, seu ponto final. Primeiro quero agradecer o convite, que é sempre um renovado prazer estar aqui. E dizer rapidamente que vocês tiveram a oportunidade de ver aqui um diplomata diferente. Ele não é um diplomata de carreira, ele tem um perfil... É o perfil Oswaldo Aranha. É um perfil... Oswaldo Aranha não era diplomata de carreira? Mas ele tem um perfil de empresário, ele é absolutamente pragmático. Nos lugares que ele vai, ele estabelece o foco e ele vai diretamente ao assunto. O Oswaldo Aranha é oligarca também. Então, isso é fundamental em qualquer relação, porque a transparência surge. E falando em simplicidade, eu ouvi isso, não sei de quem, há muito tempo, que a simplicidade é o suprassumo da sofisticação. Com certeza. Né? Então, eu acho que essa é uma mensagem que eu gostaria de deixar para que as pessoas compreendessem que não é necessário grandes coisas. O pragmatismo é o suprassumo da objetividade. Então, agora já temos, daqui a pouco vamos escrever um glossário dessa natureza. Vamos. É verdade. Meu caro embaixador, repetindo que é uma honra tê-lo aqui entre nós, ter ficado tantos dias aqui no Rio Grande do Sul. Perdão por essa festa maravilhosa, o senhor não dormiu de noite, mas é uma festa de alegria do povo brasileiro, né, que festeja assim, né? Sim. E o senhor teve muita sorte. Porque foi só até as 3 da manhã. Só até as 3h30 da manhã. Uma outra coisa. Eu achei que tinha ido até às 6. Ele foi pé quente. Claro. Com certeza. Jos Shelley. Tem que voltar todo. Agora, por favor, o Mundial ele tem que voltar. A ponto final, primeiro, quero agradecer a vocês por essa oportunidade de falar um pouco diferente. Quero agradecer o povo do Brasil, o governo também, que estou aqui, embaixador, me gusta muito. Mas tem uma coisa que quero que todos que olhem esse programa saibam. Para fazer uma mudança, em todos, no governo, no setor privado, preciso tomar decisão. Se você, não uma pessoa, um empresário,
um governador, um líder que não sabe tomar uma decisão, a cadeira não é para você. Cada vez toma uma decisão e faz isso. Ser focado. Se é um assunto, acaba. Se você tem um problema da segurança pública, investir todo o dinheiro na pública e deixar ruas, deixar outro. Ser focado para acabar um tema. Esse é o meu papel. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos, aqui na capital, nós temos muito de cara focado, determina as coisas que acontecem. O que fazer? Aqui. Mas Aliás, eu tenho uma frase. Eu quero dar só os aniversariantes. Sim. Está de aniversário hoje o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan. Um abraço ao Nelson Marquesan. Nós vamos fazer um churrasco juntos. Aí. Eu tive aniversário dia 21, hoje viu? Fizemos homenagem para ti. Fizemos? Porque eu estava... estava fora. Eu estava na Fizemos Colômbia e no Peru. Para ti. O teu amigo, o senador Romero Jucata, de aniversário hoje também. Pois é. O senador Romero Jucata, de aniversário. Tu conhece Exatamente. Ele? Também das minhas relações. Então, ainda bem. Parece prefeito, né? Ele não. Agora a deputada federal Luiz Erundina, de aniversário. Também das Desembargador minhas relações. Tasso Calbi. Foi juiz comigo em Restinga Seca, corregedor depois, grande magistrado. O nosso colega Carlos Alberto Carvalho está de aniversário. Aliás, encontrei lá o ministro desembargador Thompson Flores, que é o nosso presidente do RF4, que agora os holofotes estão todos em Porto Alegre, né? Especialmente na questão Lula. O Luiz Carlos Pretzel Cacai está de aniversário hoje, nosso querido amigo publicitário, Analisa. E tantos outros amigos aí, aniversariantes. E hoje, triste, aborrecida, estou vendo aqui, a Vera Armando. Eu vi ali que o semblante... Consuleza do Internacional. O semblante ela, sabe que ela também é diplomata. Não sabia. Ela é cônsul do Internacional. O rival do Grêmio aqui em Porto Alegre. Muito bom. Nossa colega aqui. Um prazer. Olha os olhos dela. Ela tá com um sorriso, mas os olhos estão tristes. Por que triste? Marejados. Marejados, porque viu o Grêmio tricampeão da América. Tu ias falar, né? Não, eu ia dar uma frase, vocês gostam de gestão, essas coisas. Eu gestiono meus bolsistas, meus funcionários, as pessoas que trabalham comigo, muitas, e a minha frase, assim, de brincadeira com eles é: amador só teve um, que foi o Aguiar. Os outros eram profissionais. Amador Aguiar era o nome do fundador do Bradesco. Entendeu? Então eu sou profissional. Eu produzi no quatriênio último a minha produção pessoal, claro que com a minha equipe, mas assinada por mim. A produção Qualis de livros nacional, eu fui o que mais produzi em termos de qualizar. Se ele é amador e fez tudo que fez, imagina se ele fosse profissional Aguiar. Exatamente. Agora, os ideólogos irracionais, aquela vanguarda do atraso que foi contra a Fora aqui, que foi contra a GM aqui, olha o que representa a GM no ICM de Gravataí. 36,8%. A Pirelli é a segunda, 8,3%. Mas imagina, com outras sistemistas que estão até o 10º lugar, mais de 50% do ICM de Gravataí foi em função do complexo GM. É ruim, né? E a conta toda já foi paga aqui no Estado. É ruim. Salvou ano passado o Estado, adiantando dinheiro para pagar o funcionalismo. É verdade. O ICM. Maravilha. Obrigado, embaixador. Obrigado, Albert. Obrigado, Lênio. Gostei do cabelo mesmo. Versão 2018. Exatamente. Não sabe o trabalho. Não sabe o trabalho que dá isso para cuidar. Retornaremos amanhã com mais um Pampa Debate que vai ser apresentado pelo Gustavo Vitorino, com referência ao nosso evento realizado na praia. Foi gravado no litoral com o Teatro Trouxe café para ele hoje também. Teu café. Hoje eu vou chegar em casa, nunca tomo café à noite. Hoje eu quero um café. Vou chegar para o presidente da Fundação Paulo Sérgio Pinto. Exatamente. Mande fazer um café para mim. Exatamente. E o Vitorino também ganhou. As principais notícias do dia na sua região com os apresentadores locais. E claro, o foco principal é a grande festa do tricolor gaúcho, tricampeão da América, se igualando a Santos e São Paulo. Boa noite.
Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.